Olá, vamos resolver a questão número 2 do Colégio Naval 2021. É uma questão de MDC de números grandes, ok? Para isso, eu reservei para vocês algumas dicas para possibilitar a resolução desse problema. Embora a questão seja pequena, o conteúdo que é necessário para resolver essa questão é rebuscado. Então, ó, eu dei a questão, o MDC entre 10 elevado a 35 menos 1 e 10 elevado a 40 menos 1 vale. Eu coloquei as opções e marquei o gabarito oficial. E estou dando algumas dicas para vocês que são dicas valiosas, não só para a resolução desse problema, mas para a resolução de muitos problemas envolvendo álgebra. Então, olha só uma coisa. Se eu tenho um binômio na forma x elevado a n menos 1, eu posso fatorar a priori da seguinte forma. Eu coloco x menos 1 vezes, e aqui eu escrevo um polinômio completo e ordenado, de forma decrescente, em que esse polinômio começa com x elevado a n menos 1 mais x elevado a n menos 2, e isso vai até 1. Quando eu faço a multiplicação distribuindo tudo isso aqui, eu volto de novo à forma inicial. Mas para que eu preciso desse modelo? Porque eu vou precisar de saber quem é x elevado a 8 menos 1, fazendo essa mesma fatoração aqui, ó. E x elevado a 7 menos 1, fazendo a mesma coisa. E é isso que eu vou utilizar. Quando é que eu vou utilizar isso, Mário? Quando eu usar o artifício, dizendo que 10 elevado a 5 é x, tá? Aí eu quero ressaltar uma coisa. Se x é 10 elevado a 5, então x menos 1 é 10 elevado a 5 menos 1. Quem é 10 elevado a 5? É 100 mil. 100 mil menos 1 é 99.999. Isso aqui é o que vai possibilitar eu marcar a resposta. E eu vou demonstrar para vocês que o máximo divisor comum entre esses dois números é 10 elevado a 5 menos 1. Prestem bem atenção na solução. Quem quiser agora, pause o vídeo e tente resolver a questão. Lembrando, não adianta só assistir a aula. A gente tem que registrar o conteúdo e tem que tentar resolver. Ver modelos e tentar resolver os modelos. Então, com essas dicas aqui, vocês resolvem a questão. Mas aí vai depender de vocês, ok? Tentem. Vamos à solução. Eu vou pegar o MDC entre 10 a 35 menos 1, 10 a 40 menos 1. Beleza? Vou escrever o MDC assim, ó. MDC de 10 elevado a 5 elevado a 7 menos 1 e 10 elevado a 5 elevado a 8 menos 1. Notem bem uma coisa, eu estou usando potência de potência. 7 vezes 5, 35. É o mesmo número. Aqui, ó, 5 vezes 8, 40. É o mesmo número. Até agora eu não fiz nada. Ok? Vou chamar 10 elevado a 5 de x, como eu falei para vocês. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho MDC de x a 7 menos 1 e x a oitava menos 1. Olha lá, ó. Eu tenho isso aqui. Olhando para cá agora, vocês vão perceber que se eu tenho isso aqui, tá certo? Eu garanto
que eu vou ter pelo menos um fator comum. Porque o que é o MDC? É o maior divisor comum. Quem divide x elevado a 8 menos 1 e x elevado a 7 menos 1 ao mesmo tempo? Eu garanto que quem faz isso é x menos 1. Então, se eu pego, olhando para cá, o MDC de x elevado a 7 menos 1, x elevado a 8 menos 1, eu garanto que pelo menos é x menos 1. Mário, mas pode ter o maior? Não, não pode ter o maior. Ah, Mário, então quer dizer que não tem um maior divisor comum a não ser esse? Não tem. Porque se tivesse, eu não poderia ter colocado aqui 99.999. Eu teria que colocar um número maior. Então, se x menos 1 é 10 elevado a 5 menos 1, que é o que eu vou escrever aqui, ó, MDC entre 10 elevado a 35 menos 1 e 10 elevado a 40 menos 1, é 10 elevado a 5 menos 1, porque x é 10 elevado a 5, eu garanto a vocês que não tem nenhum fator comum aqui entre esses dois polinômios. Porque se tivesse, eu não poderia ter dado na letra A o maior número que dividia os dois ao mesmo tempo. E o maior número que divide os dois ao mesmo tempo, MDC, entre 10 a 35 menos 1 e 10 a 40 menos 1, é 99.999. Se assim não fosse, eu não poderia ter dado como maior divisor esse valor. E esse valor, de fato, é o maior. Aí vocês vão me dizer, Mário, mas x elevado a 8 menos 1, dá para fazer uma fatoração muito maior? Dá, ué. Dá. Mesmo porque quando eu tenho expoente par nessa diferença de quadrados, aqui eu posso criar diferença de quadrados, usando 8 e chamando x4 elevado a 2 de o primeiro quadrado e 1 a 4 elevado a 2 como segundo quadrado. E eu faço várias fatorações. Mas o que me interessa aqui não é fatorar completamente cada um desses monômios. O que me faz resolver esse problema é observar que toda vez que eu tenho esse tipo de binômio, eu posso transformá-lo em um binômio vezes um polinômio completo. Isso é que é o pulo do gato. Então, ó, quando eu faço isso, eu acho a resposta. E a resposta é 99.999. Essas dicas aqui é que fazem resolver esse problema. Notem, a pergunta do problema é uma linha, mas a solução é muito rebuscada. Ok? E qual é o respaldo que a gente garante que só esse número divide os dois? Porque se tivesse um número maior, a gente teria que fatorar esse polinômio e tentar fatorar esse polinômio. Ok? Como essa primeira aproximação garantiu o maior divisor comum, todos os outros deveriam fazer parte dessa divisão. Agora, esse aqui eu garanto, que esse número divide esse número e divide esse número ao mesmo tempo. Ok? Fiquem bem e até a próxima videoaula. Essa questão é uma questão muito interessante que vale a pena a gente registrar. Até a próxima aula. Um abraço.